A Nintendo se tornou dona do Yuzu, que é aquele emulador de Nintendo Switch, e derrubou mais de 30 ferramentas de pirataria. Parece que a Nintendo também mudou a data de lançamento dos seus jogos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E falando em rumores, Persona 6, que ainda não foi anunciado, parece que vai sair pro Nintendo Switch 2, que também não foi anunciado ainda. Deixa eu explicar essa treta pra vocês. E agora é oficial. Palworld está em conversas para trazer o jogo para outras plataformas, o que pode incluir Nintendo Switch e PlayStation. E o jogo parece também estar em apuros. Essa parte tá bem interessante, então fica até o final, porque esse, meus amigos, é o Coelho News, o nosso quadro de terça, quinta e sábado aqui no canal Coelho no Japão, onde você fica por dentro de tudo isso e muito mais sobre o universo Nintendo. Então já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo e ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos, beleza? Antes de começar, galera, esse aí é o Pereira, cara, e ele está patrocinando o vídeo de hoje. Ele é um cara muito gente boa e ele tem uma loja em São Paulo. A loja é grande, dá pra chegar lá, jogar videogame de graça, trocar uma ideia com eles. Fica na Avenida Ipiranga 877. É a loja Pereira Retro Games e eu fui lá conhecer os caras, ver os itens raros que eles têm por lá e poder recomendar pra vocês. Eles têm desde produtos de colecionador, como edições especiais de Zelda, videogames antigos, fitas originais de Nintendo 64, como também jogos mais atuais de Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e tudo mais que precisar. Eu tô feliz de apresentar pra vocês porque eles são muito gente boa, eles compram, eles vendem também e eles trocam os seus videogames. E olha, galera, eles fazem lives todas as terças e quintas no link que eu vou deixar aqui na descrição, com produtos a preços mais baixos, e vocês podem entrar em contato com eles também via WhatsApp, via Instagram, lá na página do Facebook deles. Eu vou deixar todos os links pra vocês aqui. Então, manutenção dos seus consoles antigos e novos, retro games e games atuais, fala com o Pereira, links aqui na descrição. Meus amigos, agora a Nintendo tomou controle oficialmente pelo Yuzu e pelo seu site. Matéria aqui do Nintendeiros, você deve se lembrar que a Nintendo chegou a um acordo com a Tropic Race, que era a empresa que fazia o Yuzu, né, aquele emulador de Nintendo Switch, o que fez com que o projeto terminasse e ele fosse eliminado. Agora, como vocês podem ver, a Nintendo é oficialmente a dona do site oficial do Yuzu, yuzu-emu.org. Quem que é o dono? Organização Nintendo of America. O acordo envolve a Tropic Race pagando uma indenização à Nintendo e entregando o site yuzu-emu.org para a Nintendo e cessando a distribuição do emulador Yuzu. Bem, agora parece haver mais uma medida. Pois é, galera. Agora finalizaram os processos, o Yuzu é inteiramente da Nintendo e o site do Yuzu também agora está em nome da Nintendo. Então é até curioso a gente ver que a Nintendo agora é dona do site que promoveu muito a pirataria para o seu videogame, né? E com isso começou a surgir muitas dúvidas, né, na internet. Esse post aqui do nosso brother Mano Jobs, ele fala que ele tá com uma sensação estranha de que a Nintendo ainda vai usar pelo menos parte do código do Yuzu para alguma coisa. Tipo, a Sony utilizou o PCSX no PlayStation 1 Classic Mini, né? O PCSX era um emulador de PlayStation e a Sony utilizou parte dele no seu projeto daquele PlayStation Mini que utiliza emulação. Sabe aqueles consolezinhos mini? Pois é. Além disso, uma grande dúvida que tem surgido aí pela galera é que a Nintendo agora, sendo dona do Yuzu, isso vai ser utilizado como argumento para tentar fechar qualquer emulador que tenha usado como base os códigos do Yuzu. Mas galera, não é isso que tá acontecendo aqui. Só clarificando a situação, a Nintendo ela não é dona do código do Yuzu. Eles entraram em um acordo para cessar a distribuição e eles cederem à Nintendo as informações, mas aquele código continua sendo de código aberto e ele não é necessariamente um código da Nintendo, ou seja, a Nintendo ela não pode pegar outros emuladores que utilizam aquele código e falar, não, vocês não podem porque agora esse código é meu e os meus direitos autorais em relação ao código impedem que vocês façam outros emuladores baseados nisso, tá? O que a Nintendo fez aqui é tomar controle do domínio do site e não de todo aquele código que havia sido desenvolvido. Isso que a gente sabe que é uma hidra, né? Você corta uma cabeça, nascem duas no lugar. Então assim, a Nintendo ela já tem os seus próprios métodos de emulação oficial, né? Pra quem não sabe, emulação é uma coisa muito comumente utilizada pelas empresas para poderem lançar coletâneas de jogos, para poder fazer o próprio Nintendo Switch Online. E a Nintendo em si, ela não é contra a emulação. O que ela tá lutando contra é a pirataria e ela está realmente nessa cruzada e ela tem conseguido derrubar as coisas que estão infringindo os seus direitos autorais. A mais recente notícia aqui do universo Nintendo é que a Nintendo tirou do ar a ferramenta SigPatch Updater, que pra quem não tá ligado, cara, é uma ferramenta utilizada pelas pessoas que querem fazer pirataria, porque ela serve para ignorar a verificação de assinatura do Nintendo Switch para quem quer baixar jogos ilegalmente. Essa é uma ferramenta utilizada por quem usa emuladores e por outras pessoas
também que querem utilizar a pirataria. E é uma ferramenta também de código aberto que era disponibilizada ali abertamente no GitHub, que para quem não sabe, é um site onde os programadores hospedam os seus códigos. De acordo com um reporte publicado pela Torrent Freak, a companhia, novamente se utilizando das alegações de grupos que utilizavam ferramentas para se evadir dispositivos de segurança do Nintendo Switch, ordenou o encerramento de cerca de 30 repositórios dentro do GitHub para que a distribuição dessas ferramentas seja completamente encerrada. Dessa vez, o que a Nintendo não fez foi entrar em contato com advogados ali, esse tipo de coisa. O que ela fez foi entrar em contato diretamente com o GitHub, que é o site que hospeda, e aí o GitHub teve que finalizar esses repositórios. Mais ou menos o que a Nintendo fez com a Valve, né, que tava ali quando o emulador, o Dolphin, que é um emulador de GameCube, estava sendo colocado lá na Steam, a Nintendo foi lá e entrou em contato com a Valve e falou: pô, Valve, olha só, claramente eles estão utilizando isso aqui para pirataria. Tu vai mesmo deixar isso aqui na tua loja? E a Valve foi lá, teve que notificar os caras deixaram, né? Eles iam lançar na Steam e acabaram que eles não lançaram o Dolphin na Steam para evitar problemas. A mensagem oficial que a Nintendo enviou para poder remover essas ferramentas dizia: a necessidade desses SIG patches para operar cópias piratas dos videogames da Nintendo é amplamente conhecida e discutida em grupos dedicados a modificar, ou seja, hackear o console Nintendo Switch. Por exemplo, aí a Nintendo ali dava um exemplo de um site que foi censurado ali pelo GitHub, um site que instrui os usuários sobre como modificar o seu console Nintendo Switch afirma que patches de assinatura ou SIG patches permitem que o seu dispositivo ignore as verificações de assinatura realizadas pelo privado, no caso pelo Nintendo provavelmente, para jogos instalados. O tráfego de software fraudulento como SIG patches viola a lei dos direitos autorais e infringe direitos autorais de propriedade da Nintendo. A Nintendo, em sua ação ali junto com o GitHub para impedir isso, ainda falou que esses SIG patches, né, que são essas ferramentas, não eram necessariamente disponibilizadas no GitHub, mas sim em sites de terceiros através de links para que o desenvolvedor pudesse se evadir, né, desse tipo de coisa. Eles estavam vendo ali que claramente eles estavam tentando burlar ali o sistema de pirataria para não ter problema com o GitHub. Então, mesmo assim, né, era claro que isso estava acontecendo para a pirataria, a Nintendo foi atrás de tirar esses códigos ali do GitHub. E não foram as únicas ferramentas que foram alvos da Nintendo. Outra ferramenta alvo da Nintendo nessa semana são os lockpicks, que são ferramentas utilizadas para driblar as medidas de proteção tecnológicas da Nintendo, que permitiria jogos pirateados do Nintendo Switch para serem jogados em consoles modificados ou, se os usuários preferirem, em emuladores como o Yuzu. Então assim, galera, realmente a Nintendo ela foi atrás de tudo que ela pôde para poder impedir a pirataria do Nintendo Switch. Ela realmente não quer facilitar isso, eles estão sentindo ali que eles estão perdendo grandes quantias de dinheiro por causa disso. Só no caso do Zelda Tears of the Kingdom, só um jogo pode ter feito eles deixarem de ganhar mais de 60 milhões de dólares. Só um jogo. Então assim, a Nintendo ela tá correndo atrás de tentar diminuir ou dificultar, né, essas coisas. Eu acredito que até mesmo em preparo ali do seu próximo videogame, né? E eu acredito que eles não vão parar de fazer isso tão cedo. Mas, de qualquer forma, é curioso que agora ela é dona do site, o qual ajudava tantas pessoas a fazerem essa pirataria, né? O que vocês acham disso? Deixa pra mim aqui nos comentários. Agora, uma coisa interessante que está acontecendo é que, supostamente, parece que a Nintendo alterou a data de lançamento dos seus jogos. Olha só que curioso. A gente tem essa cultura bem comum mesmo da Nintendo lançar os jogos nas sextas-feiras, né? A gente, inclusive, sempre traz gameplays dos jogos quando eles lançam. E é sempre numa sexta-feira. A gente pode ver agora, por exemplo, Princess Peach Showtime, que lança essa semana, lança na sexta-feira. Todos os jogos que a Nintendo lançou ao longo dos anos foram nas sextas-feiras, incluindo, sei lá, Animal Crossing, Zelda Tears of the Kingdom, com pouquíssimas exceções. Agora, se a gente pra olhar a data de lançamento dos próximos jogos da Nintendo, tem um novo padrão se formando. Olha que curioso. Isso inclui as datas de lançamento de Paper Mario The Thousand Year Door, dia 23 de maio, que é uma quinta-feira. Luigi's Mansion 2 HD, dia 27 de junho, que é uma quinta-feira. E o outro jogo, que é um novo jogo, que é o Endless Ocean Luminous, da Nintendo também, para dia 2 de maio, que também é uma quinta-feira. Agora, o motivo disso continua sendo incerto, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o marketing do jogo, que isso facilitaria, de repente, de mais sites poderem cobrir o lançamento desses jogos, uma vez que, quando bate na sexta-feira, entra logo o final de semana e as redações fecham, ou se isso é uma estratégia mais relacionada aos jogos lado B da Nintendo, né? Que são esses relançamentos, esses jogos menores que eles estão lançando agora no início do ano. Mas, mesmo assim, Another Code Recollection, que é um jogo menor mesmo, cara, ele foi lançado numa sexta-feira. Não se sabe exatamente o motivo sobre isso e eu não consigo pensar numa coisa concreta, além de, sei lá, meio aleatório mesmo essa mudança de data, mas eu até quero ouvir a opinião de vocês. Deixa pra mim por que vocês acham que eles estão mudando, ou
ou se vocês acham que é apenas esses jogos, isso não vai fazer diferença ali mais pro futuro do Nintendo Switch. Quem sabe, cara, de repente a Nintendo ela está... E agora eu tô numa viagem completa aqui, tá? Mudando a data de lançamento dos jogos de Nintendo Switch para uma quinta-feira, porque quando o próximo videogame dela lançar, os seus jogos para o outro videogame, que forem exclusivos para outro videogame, vão lançar na sexta-feira, enquanto que os jogos para a Nintendo Switch vão lançar nas quintas-feiras. Isso aqui é uma viagem completa, mas enfim, deve ter algum motivo dela estar fazendo isso. Se você tem alguma outra ideia, deixa aqui nos comentários o porquê. E falando em viagem completa, galera, bom, talvez não seja viagem, talvez de fato seja o que vai acontecer, mas a este ponto parece uma viagem muito louca a gente tá falando sobre isso. Olha só esses novos rumores que estão pegando fogo na internet. Persona 6 deve ser lançado para a próxima plataforma da Nintendo. Persona é uma franquia muito popular e que ganhou uma popularidade ainda maior com Persona 5. Persona 5 mesmo já tem uma série de spin-offs, inclusive eu reforço pra vocês, se vocês não assistiram o vídeo que eu lancei ontem sobre o Persona 5 Tática, galera, assistam, nem que seja pra tirar a curiosidade ali 2 minutinhos. Vai lá, deixa um like no vídeo, deixa um comentário falando que vocês vieram pelo Coelho News, que eu vou reconhecer cada um de vocês que foi por ali, e assistam aquele vídeo. É realmente um universo muito rico e muito maneiro, então a expectativa pra Persona 6 é imensa. O problema é que Persona 6 não foi anunciado ainda. É óbvio que ele deve estar em desenvolvimento, mas ele não foi anunciado ainda e não tem plataformas ainda. E o rumor agora é que Persona 6 deve ser lançado para um videogame que também não existe, que é o Nintendo Switch 2, que a gente ainda não tem um anúncio. Então pode parecer um rumor meio sem pé na cabeça, mas ao mesmo tempo, cara, são coisas que a gente sabe que estão em desenvolvimento. A gente sabe que a Nintendo, ela vai eventualmente lançar um novo videogame. Então deixa eu explicar o que está sendo dito aqui. Em um podcast recente, o insider da indústria Nate Drake comentou que Persona 6 deve chegar aos consoles Xbox em adição à já esperada versão PlayStation. E uma leaker japonesa, né, uma pessoa que costuma vazar informações japonesa, que tem como destaque o ótimo histórico de vazamentos envolvendo a Sega e a Atlus, comentou sobre a afirmação do Nate, endossando que Persona 6 não apenas será lançado no Xbox, como chegará para múltiplas plataformas. E ela disse também que essas plataformas incluem o Nintendo Switch 2. Então assim, galera, são pessoas aí que têm um bom histórico de acertar rumores aí, comentando sobre jogos que vão ser lançados para a próxima plataforma ali da Nintendo e outras plataformas e tudo mais, e ganhou bastante destaque na internet. Olha, isso sendo verdade ou não sendo verdade, eu realmente espero que seja, porque isso me empolga bastante. Mostra que a Nintendo, quando ela chegar com o próximo console dela, ela já vai chegar com grande apoio de grandes jogos, cara. Olha quantos anos demorou para Persona 5 Royal chegar no Nintendo Switch, um jogo que já estava disponível nas outras plataformas há muitos anos. Não é o primeiro jogo que a gente ouve aqui, que está sendo desenvolvido para as plataformas tipo PlayStation 5 e Xbox Series, e também que será lançado para Nintendo Switch 2. Então, cara, parece que quando a Nintendo lançar essa nova plataforma, ela vai chegar com apoio day and date, ou seja, no dia de lançamento, ou pelo menos uma paridade muito maior de jogos multiplataforma. E aquela era que a gente viveu durante muitos e muitos anos e que melhorou muito no Nintendo Switch, de ter pouco apoio third party do Nintendo Switch, parece que tá com prospecto de melhorar muito no próximo videogame da Nintendo. Agora, por enquanto, isso são apenas rumores e comentários de pessoas que têm um bom histórico de acertar rumores, mas que não é um histórico perfeito. O próprio Nate Drake já falou muita coisa que depois ele se desculpou porque acabou não acontecendo. Então sabe-se lá o que vai acontecer, a gente vai acabar esperando aí uma confirmação oficial dessas empresas, mas pra quem gosta de discutir aí os rumores, já fica aí mais aquela pitadinha de emoção pro coração bater mais forte, né? Quem aí tá empolgado pra jogar Persona 6 nos consoles da Nintendo, deixa pra mim aqui nos comentários. Aqui torcendo pra que ele chegue pro Nintendo Switch também. Até porque a pergunta foi específica sobre o Switch 2, né? Se ele tivesse perguntado também sobre o Nintendo Switch, quem sabe ela teria respondido, né? Vamos aguardar aí os próximos episódios. Agora é oficial, galera. Eu trouxe pra vocês em alguns Coelho News atrás e haviam rumores de que Palworld pudesse chegar ao Nintendo Switch e ao PlayStation, mas nada oficial sequer havia sido dita pela Pocket Pair, que é o estúdio que faz o Palworld. Mas agora eles de fato falaram em uma entrevista que eles estão estudando trazer esse jogo para outras plataformas. Quais seriam essas plataformas? Obviamente, as outras que tem no mercado: PlayStation, Nintendo, quem sabe até mesmo mobile. O que me preocupa foi uma outra coisa que eles disseram ali no final da entrevista, que me mostra que, cara, aquela expectativa da Pocket continuar querendo ser apenas cash grab, né, que é aquele estúdio que faz um monte de jogo que é cópia de outros jogos, depois logo vende e passa para outro game, parece que continua essa mesma cultura na empresa. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui para vocês, cara, que eu já tinha falado, assistam aquele vídeo porque ele vai ser relevante no futuro.
futuro. Esse aqui, ó, após as bombas de Pokémon, o que Palworld precisa para se manter o hype? Quem não viu esse vídeo, cara, tá perdendo um vídeo com informações muito boas sobre o futuro e que realmente agora tá parecendo que a expectativa dos fãs, infelizmente, vai ser vazia em relação a Palworld. Calma que eu já vou explicar. O CEO e diretor do jogo da Pocket Pair, Tokuro Mizobe, disse a Bloomberg que a empresa está em negociações para trazê-los a mais plataformas, ou seja, eles já estão negociando. E aqui eu acredito que essa negociação esteja sendo feita diretamente com a PlayStation Studios, né? Porque o CEO da PlayStation já tinha deixado ali claro que ele tinha interesse de trazer esse jogo. Então, eu imagino que eles devam estar conversando ali com o pessoal da Pocket Pair. Ele disse também que a Pocket Pair estaria aberta a considerar ofertas de parceria ou aquisição, mas que a empresa não se envolveu em negociações de aquisições com a Microsoft. Mano, isso aqui me preocupa, porque parece já de cara que o pessoal da Pocket Pair tá querendo embolsar essa grana e pular fora. Eles já ganharam muito mais dinheiro do que eles poderiam sonhar, cara. Se fosse algum outro estúdio dizendo isso, a gente não se preocuparia tanto. Mas sendo eles, cara, vocês sabem o histórico deles. Eles têm um histórico de copiar jogos, lançar esses jogos e depois ir pro próximo jogo. E tipo, não é nenhuma coisa que a galera tá falando, não. Uma coisa que ele mesmo falou, olha isso. Somos e continuaremos sendo um pequeno estúdio. Quero fazer vários jogos pequenos. Jogos AAA de grande orçamento não são para nós. Isso me preocupa com o futuro de Palworld, cara. Tudo aquilo que a gente falou aqui que eles precisavam, que eles têm a faca e o queijo na mão para realmente fazer uma grande franquia. Claro que o jogo caiu muito, né, depois do lançamento dele, mas continua sendo gigantesco, não é como se ele tivesse flopado, não, ele continua sendo imenso ali na Steam. Eu joguei Palworld, vocês jogaram Palworld, eu fiz live de Palworld outro dia, já tem vários vídeos de jogo aqui no canal, eu adorei esse jogo. Só que a gente sabe que ele é uma casca, ele é meio vazio, ele é um monte de mecânicas ali que funcionam entre si, com os bichinhos que são bonitinhos e carismáticos, mas ele é um jogo que carece de uma linha guia, de uma alma ali, ele não tá pronto ainda, cara, mas com essas declarações ali do CEO, parece que eles não têm interesse de realmente fazer disso uma franquia, de fazer ele crescer e ser grande e seguir todas aquelas coisas que eu falei que ele precisa ali para poder se estabelecer no mercado. Ele quer o quê? Ele quer vender, como ele falou aqui, a empresa e partir para outros projetos pequenos. E olha só o que ele falou, por exemplo, ali para IGN. O grande problema deles agora é o dinheiro. Recebemos muito dinheiro para um estúdio de nosso tamanho lidar. Cara, quanto dinheiro? Mano, o problema deles agora é grana demais. Quanto dinheiro que eles receberam? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Palworld supostamente custou menos de 1 bilhão de ienes para poder ser feito, ou seja, 6,7 milhões de dólares. E ele rendeu dezenas de bilhões de ienes em lucro. Dezenas de bilhões. Ele custou menos de 1 bilhão, ele rendeu dezenas de bilhões. Os caras estão montados numa montanha de grana imensa. E eles sendo um estúdio que estão acostumados a copiar coisas, fazer um joguinho, vender ele, ir pro próximo jogo e fazer isso em sequência, cara, não é aquela coisa de somos apaixonados pelo desenvolvimento dos games, queremos fazer um game muito bom para nossos fãs, não sei o que. Óbvio que eles gostam, ninguém faz esse tipo de coisa porque não gosta. Mas antes de me dar hate por estar falando o óbvio, cara, estuda o histórico da Pocket Pair. Eles são a definição de cash grab, eles fazem dinheiro rápido e partem pro próximo. Tem muitas empresas do mercado que são assim, que a gente conhece que são assim. E agora que eles ganharam na loteria, cara, aparentemente por essas falas deles, tô aberto à aquisição, é muito dinheiro, quero fazer jogos pequenos, jogos grandes não são pra nós. Parece que eles são prontos pra poder pular pro próximo barco, porque eles já fizeram grana pra caramba com esse jogo aqui, cara. Eu realmente queria que esse jogo realmente atingisse o seu potencial máximo. Com essas falas aqui, eu não tenho certeza se eles vão conseguir fazer isso ou se eles querem fazer isso. Eu espero que sim, cara. Eu espero que eles continuem cultivando ali e façam dessa a galinha dos ovos de ouro deles. Mas se eles não acham que jogos AAA de grande orçamento são pra eles, talvez isso não acabe acontecendo. E olha só, não é um comentário geral do Brasil não em relação a Palworld, cara. Se você ler os comentários dessa matéria aqui do Video Game Chronicles, que não é um site de Nintendo, tá? Eles estão aqui. Parece que o hype tá diminuindo, né? O jogo é divertido, mas não tem muito o que fazer até o momento. Eu espero que eles continuem lançando muito conteúdo pra fazer as pessoas voltarem. Aí outra pessoa aqui comentando, pô, galera, pelo menos termina de fazer o jogo aí, né? Um jogo bugado e pouco otimizado pode satisfazer dono de Xbox ali, mas os usuários de Nintendo e Sony provavelmente não iriam curtir se vocês lançassem um jogo nesse estado pra eles. Aqui eu acho que ele foi meio preconceituoso, meio nada a ver esse comentário aqui, mas beleza. Eu quero fazer múltiplos jogos pequenos. Aí o cara comentou, é claro, dessa forma a companhia dele pode continuar pequeno o suficiente pra plagiar qualquer coisa que ficar popular assim que possível, né? Porque os caras fazem jogo numa velocidade inacreditável ali. E outro usuário ali revoltado, não, eles não podem
podem fazer isso com nós fãs. Por favor, compra logo a Pocket Pair, Phil Spencer. Enfim, um monte de gente falando um monte de coisa ali, mas é o tipo de discussão que a gente tá vendo acontecer tanto no Brasil quanto na gringa, e o sentimento geral é mais ou menos esse, né? Eu espero que Palworld se torne um jogo grande como ele merece ser. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios, mas eu não ficaria surpreso se ele chegasse ao PlayStation 5 em breve também. O Nintendo Switch talvez demore um pouco mais. Agora, pra gente fechar aqui o Coelho News, galera, temos algumas notícias rapidinhas interessantes. Lembra que a Pokémon Company, ela estava fazendo um estúdio ali no mesmo prédio que a ILCA, e a gente ficou ali imaginando se, na verdade, eles tinham comprado a ILCA. A ILCA é aquele estúdio que fez os remakes de Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl, entre outras coisas que eu já falei pra vocês aqui no Coelho News. Pelo visto, não. Mas, ao mesmo tempo, sim. Na verdade, a Pokémon Works, que é esse novo estúdio, é uma colaboração entre a Pokémon Company e a ILCA. Então, sim, cara, basicamente, eles estão fazendo da ILCA uma subsidiária da Pokémon Company para esses jogos, muito provavelmente. Então, é oficial, esse novo estúdio Pokémon Works é uma colaboração entre a Pokémon Company e a ILCA. A gente não sabe exatamente ainda quais jogos eles vão produzir, mas muito provavelmente são esses remakes aí que a Pokémon Company tem feito. Zelda Tears of the Kingdom ganha mais uma premiação de jogo do ano, mais uma pra lista, cara. Tears of the Kingdom, depois do The Game Awards, tá só rapando ali as premiações. A Famitsu divulgou hoje a lista de premiados pro Famitsu Dengeki Game Awards 2023, que contou com diversas categorias e indicações de jogos, e Tears of the Kingdom foi eleito o jogo do ano pelos usuários e leitores. A voz do povo é a voz de Deus, galera. A justiça foi feita aqui. E falando em Tears of the Kingdom, também temos a data aqui desse Figma, que vai sair em fevereiro de 2025. E, mano, sério, tá muito incrível esse Figma do Tears of the Kingdom. Olha que lindo, cara. Olha só, pra quem não sabe, Figma são action figures, né? Que você pode montar o Link de diversas formas e posicionar ele, né? De fato, não é uma estátua, é uma figura de ação. Sério, essa aqui com o foguete grudado no... Não, tá muito maneira essa Figma, cara. Fevereiro de 2025, né? E Prince of Persia: The Lost Crown, o mais recente lançamento aí da Ubisoft pra Nintendo Switch, já está em promoção pouquíssimo tempo depois do seu lançamento. E não é uma promoção pequena não, 40%, galera. Faz o seguinte, entra na eShop e compra esse jogo, que é com 40% de desconto, cara. Eu garanto pra vocês que vai valer a pena. Esse jogo é um jogaço e é muito bom. A própria Nintendo tá compartilhando aí essa informação, então se vocês não jogaram ainda, é a chance de vocês. Lembrando, pra saber os jogos que estão em promoção na eShop, é só vocês entrarem lá no nintendobarato.com.br, vocês descem a página até o final e tem a ferramenta dos jogos em promoção na eShop aqui, galera. É só vocês darem um scroll que vai ter todos os jogos que estão em promoção na eShop do Brasil, ou então vocês escrevem aqui, por exemplo, Prince of Persia, e aí vai dar lá, ó, Prince of Persia: The Lost Crown. E agora a gente tem aqui as informações, porque a Nintendo não divulgou, mas o Nintendo Barato divulga. A promoção vai até dia 1º de abril, então vocês têm um tempinho ainda para poder aproveitar. O jogo costumava custar 239, e agora ele tá saindo a 143 na eShop do Brasil, beleza? Aproveita que você tá lá e já entra ali nos grupos de promoção no Instagram, no Telegram, no WhatsApp. Tá lá, como ontem mesmo no grupo, a gente compartilhou lá a nossa curadoria dos jogos que estão em promoção, uma baita promoção ali da mídia física de Mario Kart 8 Deluxe. Entre nos grupos, galera, eu prometo que vai ajudar bastante vocês, tá bom? E esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. As terças, quintas e sábados são o nosso momento pra gente poder trocar uma ideia gostosa aqui sobre esse assunto que a gente tanto gosta, que é o nosso hobby, cara, são os videogames. E é o momento que eu posso trocar uma ideia franca com vocês aqui, de um pra um, sobre tudo que tá acontecendo. Eu amo muito esse universo dos games e eu adoro conversar sobre ele com vocês. Então, muito obrigado por estarem sempre aqui, todas as terças, quintas e sábados. Se vocês curtiram, deixa um likezão aí no vídeo, que ajuda a espalhar o vídeo aí pelos algoritmos do YouTube. Inscreva-se aqui no canal se você não estiver inscrito ainda, clica nesse botãozinho branco, ele faz uma animação maneira agora no YouTube e você se torna inscrito, e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem, beleza? Quem é de São Paulo, cara, chega lá, conversa com o Pereira, o cara é gente boa demais. Se vocês passarem por lá, fala que eu mandei um abração pra ele, acompanha as lives deles lá, que eles sempre fazem, tá bom? O link do WhatsApp deles tá bem ali também. Recomendo seguir os caras lá no Instagram, que o cara é um influencer mesmo. É o nosso Wesley Safadão dos games aí. Olha lá, ele lá com o Muzang, que legal. Todas as informações do Pereira são aqui na descrição. Beleza, amigos? Vocês podem me seguir também nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e no Instagram. E como eu sempre digo, meus amigos, lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso é o mais importante de tudo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. Ó, tá aqui, ó, coelhonews.com pra saber as notícias de Nintendo. Nosso canal de cortes do Coelho no Japão aqui. E ó, o outro vídeo pra vocês assistirem na sequência desse aqui, tá bom? E agora sim, um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até a próxima, amigos. Valeu!